Bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje daremos continuidade ao aprendizado do tema hidrostática, parte 2. Na primeira aula nós vimos os temas de densidade, pressão, pressão hidrostática e pressão atmosférica. Hoje nós veremos os temas teorema de Stevin, teorema de Pascal, empuxo e o princípio de Arquimedes. A diferença de pressão, o que diz o teorema de Stevin? Ele diz que a diferença de pressão entre dois pontos em um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença de profundidade entre eles. Este princípio, apesar de simples, ele é muito importante, pois ele implica em diversos fatos, como por exemplo que a forma dos recipientes não interfere na pressão em um determinado ponto. Vamos ver isso aqui. Se eu tiver um cilindro, e agora eu vou encher ele de água, eu tenho agora aqui um ponto HB, eu tenho uma altura HB aqui, e eu vou ter um ponto aqui PB, e eu também vou ter um ponto PA aqui, que vai estar numa profundidade HA. O que eu tenho aqui no ponto PA? Eu tenho que a pressão nesse ponto é força dividido pela área. E a força é peso do líquido pela área. E a gente já viu isso na primeira aula de hidrostática. Que PA é igual a densidade vezes a altura vezes a aceleração da gravidade. Se eu fizer a mesma coisa para o ponto B, eu tenho que a pressão em B é igual a densidade vezes a altura, a profundidade do ponto PB, vezes a gravidade. E eu tenho então que o ΔPA, ou seja, a diferença de pressão entre esses dois pontos, é igual a PA menos PB, que é igual a densidade vezes gravidade, vezes a diferença de altura entre estes pontos. Ou seja, a diferença de pressão entre dois pontos depende apenas da densidade, da gravidade e da diferença de alturas. Em nenhum momento nós entramos em consideração aqui sobre a forma dos corpos. Então a gente podia ter aqui qualquer forma, que a única parte importante ou necessária para a gente calcular a diferença de pressão é a diferença de altura, a densidade do líquido e, obviamente, a força da gravidade. Então, se eu tivesse aqui diferentes recipientes, então aqui vamos imaginar que eu tenho diferentes recipientes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e eu enchesse esses recipientes com a mesma altura, quantidade líquida é diferente, mas a mesma altura aqui, todos eles estão no mesmo nível, eu teria, que é todo mundo niveladinho, eu teria que no fundo aqui, pressão no ponto 1, pressão no vaso 2, pressão no vaso 3, pressão no vaso 4, e pressão no vaso 5 seriam exatamente iguais, e todas elas iguais a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura aqui desse nível de fluido que estava colocado em cada um dos vasos. Isso nos ajuda a entender o princípio dos vasos comunicantes. Por que essa altura nos vasos comunicantes, qualquer que seja a forma desses vasos, ela tem que ser sempre a mesma. Porque aqui, como o líquido está em equilíbrio, então a pressão em todos os pontos aqui numa mesma profundidade tem que ser igual. E para que a pressão neste ponto seja igual, todas essas colunas têm que ter a mesma altura. Senão, se essa coluna, por exemplo, fosse mais baixa, eu teria uma pressão menor aqui do que neste outro ponto. E aí o fluido escorreria para cá até que a pressão fosse igualada. Este é o princípio aqui, que nos permite tirar gasolina de um tanque usando um tubo de borracha. Quando você tem dois vasos aqui, eles estão comunicados, na hora que você levanta um deles, como a altura entre os dois pontos tem que ser a mesma, a água começa a fluir deste vaso para este vaso, até a hora que ela começa a transbordar. Então é o mesmo princípio que você tira combustível de um tanque de gasolina.
Você põe uma mangueira lá e você faz com que a ponta dessa mangueira esteja mais baixa do que a altura do tanque de combustível. Então aí o fluido vai verter em direção à mangueira. Para parar, você só tem que levantar a mangueira mais alto do que o nível do combustível e isso para. Teorema de Pascal. O que diz o teorema de... Vamos agora pressionar os fluidos. Vamos fazer um pouco de pressão sobre ele. E o teorema de Pascal fala exatamente sobre isso, que quando nós aplicamos uma força sobre um fluido, obviamente ele tem que estar contido, porque senão ele se mexe, né? A pressão causada, ela distribui-se integralmente e igualmente em todas as direções e sentidos, inclusive para as paredes do recipiente. Ou seja, eu tenho aqui um recipiente, eu tenho PA e PB, como a gente já viu aqui no teorema de Stevin. Agora eu vou fazer uma pressão, né? Vou colocar um êmbolo aqui, eu vou fazer uma força, então eu estou fazendo uma pressão sobre este fluido. Todo este aumento de pressão, ele se distribui igualmente em todos os pontos deste fluido. Então, aqui está a demonstração. A pressão alinha, né? A nova pressão no ponto A é a pressão anterior mais o ΔPA. A pressão no ponto B é PB, que é a pressão anterior no ponto B, mais o ΔPB. E eu sei que PA menos PB é DGH, e DGH, né, densidade, gravidade, altura, é igual a PA menos PB, é a diferença de pressão no próximo ponto. E eu posso reescrever isso aqui, de que é PA mais ΔPA menos PB mais ΔPB. E continuamos elaborando aqui, eu chego que 0 é igual a ΔPA menos ΔPB, ou seja, a variação de pressão no ponto A é igual à variação de pressão no ponto B. Ou seja, quando eu faço uma pressão sobre um líquido, ela se distribui igualmente. O aumento de pressão no ponto A é exatamente igual ao aumento de pressão no ponto B e em qualquer ponto do líquido. Ou seja, este é o teorema de Pascal. A variação da pressão em todos os pontos é igual. Em todas as paredes do recipiente existirá um aumento de pressão. E o que esse princípio, né, de Pascal ele permite? Ele permite a criação de uma ferramenta extremamente importante no mundo moderno, que é a pressão hidráulica, que é a prensa hidráulica. E através do conceito, você tem aqui um fluido, que é o conceito da prensa hidráulica. Você tem um fluido, você tem uma pequena área aqui, você tem uma grande área aqui. Então você colocando uma força neste ponto aqui, você vai ter uma outra força aqui. A pressão no fluido é sempre igual. Então eu tenho que pressão em 1 é igual a pressão em 2. Pressão, a gente já sabe que é força dividido por área. Então eu tenho força dividido por área. É igual a força 2 dividido por área 2. Ou seja, a razão entre as forças, então F1 sobre F2, tem que ser igual a A2 sobre A1. Quando A2, né, esta área, é muito maior do que A1, eu tenho também que F1 é muito maior que F2. Então eu tenho uma multiplicação. Então, com uma pequena força aqui, feita sobre uma pequena área, eu tenho que uma grande força aparece nesta outra área aqui, porque a área aqui é muito maior. Então, aqui, quando eu faço esse deslocamento, eu tenho um outro deslocamento do lado de cá. Obviamente que esse fluido que eu desloquei aqui é a quantidade de fluido que vai aparecer pelo lado de lá. Então aqui eu tenho que mexer muito mais aqui, né? Aqui eu vou mexer só um pouquinho. Mas eu tenho que volume 1 aqui é igual a volume 2. Eu tenho que altura 1 aqui vezes a área 1 é igual a altura 2 vezes a área 2. Essa é a fórmula do volume. Então a relação entre as alturas está inversamente proporcional à relação das áreas. H1 sobre H2 é igual a A2 sobre A1. E agora a gente pode falar sobre empuxo. O que é empuxo? Empuxo,
O princípio do empuxo é aquele que nos dá a sensação de flutuar quando nós estamos imersos na água, né? Sempre que a gente está dentro d'água, a gente parece que está mais leve, a gente parece que pode voar. É o conceito, né, que a gente usa para poder nadar. A gente tem um fluido e nele nós podemos flutuar. É também o princípio que permite a construção de barcos e navios. Esse aqui é o princípio de Arquimedes, que é que quando nós colocamos um objeto dentro de um fluido, este exerce uma força sobre o objeto. Esta força é a que nós chamamos de empuxo. Então, se eu tenho aqui um recipiente, se esse recipiente está cheio de um fluido, ou seja, vamos chamar de água para ficar mais fácil, e eu coloco um corpo aqui de massa M, este corpo de massa M tem um peso, e aqui aparece uma força, que é o empuxo. O peso a gente sabe que é massa vezes gravidade, e o empuxo é igual ao peso do fluido que foi deslocado. Então, empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Peso do fluido deslocado é massa do fluido deslocado vezes a gravidade. E massa a gente sabe que é densidade vezes volume vezes gravidade. Então a gente tem a fórmula do empuxo aqui, ó. Empuxo é igual à densidade do fluido. Então quanto mais denso esse fluido, maior vai ser o empuxo. O volume deslocado aqui também, quanto maior o volume deslocado, quanto mais para dentro do fluido eu empurrar esse peso, maior o volume do fluido deslocado, maior será o empuxo. E a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, existe um novo peso, vamos chamar assim, por isso que a gente sente que está flutuando, que é o peso aparente. Por que o peso aparente é menor? Porque é o peso normal que nós temos, né, quando nós estamos fora do fluido, menos o empuxo que aparece quando nós estamos imersos totalmente ou parcialmente naquele fluido. O empuxo máximo, que é a força máxima que o fluido pode exercer sobre um corpo, é o peso do fluido deslocado quando ele está totalmente imerso, que seria a massa do fluido deslocado vezes a gravidade, ou seja, a densidade do fluido vezes o volume do corpo vezes a gravidade. Isso nos permite dizer que existe um empuxo máximo, né, que o fluido pode exercer. E é através desse empuxo máximo que a gente pode dizer se um corpo flutua ou se um corpo afunda. Então, eu tenho sempre a densidade do fluido vezes a densidade do corpo. Porque aqui eu tinha empuxo máximo, é densidade do fluido, vezes volume do corpo, vezes a gravidade, versus a densidade do corpo, volume do corpo e gravidade. Aqui eu some tudo isso aqui, fica densidade do fluido versus densidade do corpo. Se a densidade do fluido é maior que a densidade do corpo, o corpo flutua. Por isso que uma bolinha de isopor flutua na água, porque a densidade do isopor é menor do que a densidade da água, ou seja, a densidade do fluido, a água é maior que a densidade do isopor. Se a densidade do fluido é menor que a densidade do corpo, o corpo afunda. Por isso que uma esfera de metal, ela afunda, porque a densidade do metal é maior do que a densidade do fluido. E se a densidade do fluido é exatamente igual à densidade do corpo, ele fica parado aqui no meio, ele nem afunda, nem boia. Se você colocar ele aqui no meio, ele vai ficar simplesmente parado. Ele nem sobe, nem desce. Então, é através do princípio de Arquimedes, através desse princípio do empuxo, que a gente pode fazer a construção de navios. Então, aqui se eu tenho aqui o meu fluido, eu vou fazer um navio, né? Ele é feito de material bastante denso, mas ele é colocado de uma forma tal que este volume aqui, quando ele está dentro da água, este volume deslocado aqui, o peso, né, deste volume aqui, né, que é a massa que é a densidade do fluido, vezes o volume, aqui em amarelo, que foi o volume deslocado, vezes a gravidade, ele tem que ser igual a todo o peso que eu coloquei aqui em cima. Então, do peso do todo o navio, mais toda a carga que ele estará transportando.
Quando essas duas coisas são iguais, o navio flutua, ou seja, tem um peso aqui e tem um empuxo. Se eu colocar mais carga aqui, vai ter mais peso, o navio vai afundar um pouco mais, vai deslocar mais água, mais fluido, o empuxo vai ser maior. E nessa condição eu tenho um equilíbrio e eu tenho a condição de flutuação dos navios. Então, o peso do volume do fluido deslocado pela embarcação deve ser igual ao peso total da embarcação para que ela flutue. E por que os submarinos ora flutuam, ora eles descem? Porque eles têm um dispositivo chamado de tanques de lastro. Esses tanques de lastro eles ficam aqui em torno do casco do navio, e eles, quando você quer que o submarino flutue, eles estão cheios de ar. Quando você quer que o submarino submergir, você quer que ele afunde, você enche esses tanques de água. São os tanques de lastro, eles enchem de água, o ar é comprimido para ficar reservado, e aí o submarino está agora mais pesado do que a água, está mais denso do que a água, e ele afunda. Quando você quer emergir o submarino, você devolve aquele ar para os tanques de lastro, expulsa a água para fora, e aí ele está agora menos denso do que a água, e ele emerge. Este é o princípio que leva os submarinos a emergir ou submergir. É através do princípio de Arquimedes e do estudo do empuxo. Muito obrigado por assistir a esta videoaula. Não deixe de fazer os exercícios. Bons estudos e até a próxima.